Meus irmãos, fiquei 15 dias falando em língua sem poder me controlar. Ia na padaria, em vez de sair pão, saía leques plevons da Halton. Irmãos, que loucura santa gostosa. Quem tá louco por Jesus aqui? Quem tá com Jesus não abre para ninguém. Irmãos, fiquei embriagado, bebo, cheio. E fui para casa, hein? Aquele dia. Ganhei uma Bíblia. Lá fui eu. Quando botei o pé no portão da minha casa, quem estava na casa? Em pé, meu pai. Me esperando no portão. Aqui você não entra. Falei, por quê? O orixá baixou aqui e falou que você está acompanhado. E eu, primeiro dia de crente, falei, com quem? Um monte de homem de branco que veio com você. Quando eu botei o pé dentro de casa, a vassoura começou a andar sozinha. As panelas saíram da prateleira, começou a voar. O guarda-roupa começou a mexer, a cama começou a trepidar. Tem crente que se vê uma vassoura andando sozinha, corre daqui em Caxias, sem olhar para trás. Tem crente aqui que sente arrepio, sem passar na encruzilhada. Quanto mais de ver uma vassoura se mover sozinha. E o demônio agitado ali dentro com raiva. Meu pai falou, você vai escolher ou a tua família ou Jesus dos crentes. O coração bateu forte por JC. Falei, eu quero Jesus dos crentes. Então hoje terá meu filho mais. Não faz parte da família. E sabe o que a gente faz com crente? Falei, não. Lá em casa tinha um galinheiro que meus pais criavam galinha para os demônios. Meu pai falou, vou te trancar naquele galinheiro ali, ó. E tu vai morrer lá dentro. Quero ver o teu Jesus te tirar de lá. Vou te matar lá dentro, vou dar teu corpo para os demônios. Fui trancado no galinheiro. E a Bíblia que eu tinha ganhado na igreja serviu de travesseiro. Primeiro dia de crente, já estava entrando no calabouço. Não deu nem para respirar ainda. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e querem prosperar amanhã. Se tem um Fuxa, que é um Vectra. Já passam a exigir de Deus prosperidade. Ei, prosperidade não é assim não. Você aceitou Jesus para a tua salvação. Os bens que Deus nos dá são honras terrenas que vão ficar aqui, mas são coisas perecíveis. E depois que você aceita Jesus, tudo que o diabo te deu, Deus tira. E o pau quebra. Deus amassa o barro, tira o orgulho, a prepotência, a jactância, a autossuficiência, o eu. Tem pessoas que não tem nada e andam de nariz em pé. Humilha até as pessoas. Se o irmão tem um importado, o varão, Pai do Senhor, homem de Deus. Se o irmão tem um fusquinha, oi, é assim ou não é? Se é para fazer uma visita na casa de uma pessoa rica, a comissão de visita chega lá e fala, ó, estamos sem pressa, irmã. Então por conta da irmã. Se é na casa da pessoa pobre, olha, irmão, viemos aqui rapidinho, hein? Não era nem para vir, mas foi Jesus que mandou. Quem fala mais alto hoje é a aparência e a acepção de pessoa. Mas segundo a Bíblia, que fala mais alto ainda é o Espírito no coração daqueles que são humildes. 8 meses trancado no galinheiro eu fiquei. Li a Bíblia 28 vezes ali dentro. Começou lá meu seminário, mas não ficou assim não. Fiz meus cultos todo dia lá. 8 meses, meus pais saíram para o trabalho e eu tinha que correr em casa e antes deles chegar, me trancar lá dentro. Passando os meses, uma certa madrugada eu estava trancado no galinheiro, uma chuva, foi prova de fogo, uma chuva, e eu escutei uns passos no terreiro.
Olhei assim, era um ser todo de branco, com as mãos furadas. Eu queria olhar daqui para cima, mas não consegui ver. Mas escutei a voz dele que dizia: não temas, eu estou contigo. Todas as sexta-feiras tinha sessão espírita lá no terreiro. Pombagira, Maria Mulambo, Rancatoco, Sete Flechas, Sete Montanhas, a capetada toda manifestava lá. Era terrível. Que demônio pegava minha mãe, ela botava a boca no cabrito, no pescoço do cabrito, e chupava o sangue todinho do cabrito. Quando saltava, ficava só o couro e os ossos e o bicho seco. Coisa terrível. Se vocês soubessem quem é o diabo, o demônio, vocês iam vir para essa igreja, cada culto tu ia trazer 5, 10 pessoas para aceitar Jesus. O diabo é ruim. Ele humilha o ser humano. Meus irmãos, foi passando-se os meses, vamos encurtar mais um pedaço. Faltava 3 dias para terminar o ano. Meus pais me chamaram, o meu pai: você vai para a igreja passar o seu Réveillon aonde? Falei: vou passar na igreja. Já tinham queimado a minha Bíblia, já tinham queimado a roupa toda. Só tinha um sandália havaiana. Havaiana hoje está na moda, né? Mas em 78 não é moda não, é prova. Eu falei: cadê o sapato? Não tem não? Vou de havaiana. Quem é que tinha coragem de vir pro culto de havaiana hoje? Falei: Deus, eu vou de havaiana. Hoje eu estou com preto e branco no pé, abençoado. Falei até pro irmão aqui: eu não sou botafoguense não, é o sapato que é listrado mesmo. Botei a havaiana no pé e fui embora pro culto. Chegou lá, tinha um irmão na igreja que tinha um Del Rey. Naquela época que tinha um Del Rey, tinha um carrão. Tinha um Vectra hoje. Ele falava bonito, meu irmão, né? Meus irmãos, quando eu adentrei por essas portas, e eu gostava de ouvir aquele irmão falar, uma voz muito perita, né? Convidei ele, conhecedor da palavra, convidei ele para poder ir na minha casa, mas não falei para ele que eu morava no terreiro. Ele pegou o carrão dele e foi. Chegou lá, ele encostou o carro, bateu palma. A vizinha falou: ó, não é aqui não, é ali, esse número é ali. Mas ele é crente, ali é a macumba. Muito bem, é o único crente que mora dentro da macumba, é ele, pode chamar que ele está lá. O irmão olhou assim, e a vizinha fofoqueira no vasculhante olhando. Cuidado com teu vizinho, viu, irmão? Cuidado. Ele tão de olho em você. Quando tu sai, quando tu chega, eles estão te olhando. Ele foi lá, bateu palma, eu olhei de longe, falei: glória! Entra, homem de Deus! Arrepiou até o cabelo do irmão. Ele olhou para mim e falou: tu mora aí dentro ou tu está brincando comigo? Falei: eu moro aqui mesmo, dentro desse inferno. Ele olhou a cabeça de boi, aquelas cores de magia negra. Ele: varão, aí, Jeová não me deu ordem para entrar nesse mistério não. Tem crente, irmão, que está assim na igreja, bem equipado, arrumado, prega bonito, tem uma oratórica, tem um carro, mas na hora do vamos ver, é palha seca. Deus quer o conteúdo. Diletos irmãos, senhores e senhoras, convidei um crente, aqueles crentes que sapateiam no mistério, crente que roda, terra, usava um pandeirão grande, ele rodava o pandeiro assim, pá! Convidei ele, o homem via anjo agarrado até nas lâmpadas da igreja, todo culto ele via um exército de anjos. Falei: meu Deus, esse está vendo mais anjos do que Gabriel. Falavam as línguas estranhas que nem Miguel falou, nem Gabriel nunca falou as línguas que ele falou. Eu falei: vou convidar ele para ir lá.
Eu falei, esse vai entrar. Convidei ele foi. A vizinha falou, olha, o senhor é o segundo que vem atrás dele. O outro não entrou não. Será que tu vai entrar? E ele, por gentileza, onde é a casa do irmão? É ali. Mas ali é um terreiro, não é possível que um crente mora dentro desse inferno. É ali mesmo que ele mora, chama lá. Eu olhei e falei, glória. Falei, glória a Deus, entra profeta. Aí ele parou e olhou. Quando olhou para cima, eu falei, Jesus, ele não vai entrar não. Ele falou, varão, tem um texto na Bíblia, não toqueis em coisa imunda. Eu falei, afinal de contas, o que esses crentes estão fazendo na igreja com a Bíblia debaixo do braço? Para te adorar, ó Rei dos Reis. E depois da hora de entrar num terreiro de macumba para fazer a obra de Deus, Deus não deu ordem, não toqueis em coisa imunda. Que evangelho é esse? No outro dia eu fui para a igreja, faltava um dia para terminar o ano. Eu fui até a igreja. Chegou lá, encontrei uma irmãzinha da perninha torta, cabelinho mais duro do que o meu, para pentear tinha que orar primeiro. Não usava nem umbral para dar um jeito. Eu peguei, cheguei perto daquela irmã e falei, irmã, e outra coisa, irmã. Ela falava Jesus. Ela falava Deus. E quando o português saia mais ou menos, saía dificuldade. Mas olha o mistério. Quando ela falava Jesus vai curar, o paralítico largava as boletas e andava. Quando ela dizia Deus vai operar maravilha, o câncer saía para fora. Hoje, atualmente, o português, a pose e a pampa é que fala. Antigamente, era o poder de Deus. E eu quero trazer este poder agora, te fazer vivenciar isso. Não fique inibido, não, se extravase. Deixe o poder de Deus dominar a tua vida. Irmãos, eu dei endereço para aquela irmã, ela foi. Bateu palma e a vizinha falou, olha, a senhora é a terceira pessoa que vem atrás dele. Ele mora onde? Mora ali. Aí a vizinha falou, olha, os dois não entrou não. E ela falou, não quero saber quem entrou ou quem deixou de entrar. Eu quero saber aonde ele mora. E ela bateu palma quando eu olhei. Ela falou, irmão, glória a Jesus. Eu orei de madrugada e Deus falou para mim que eu ia entrar no terreiro. Ele é o leão da tribo de Judá e vou entrar porque ele vai comigo agora. Quem vai dar glória da vitória? Quem confirma que a unção e o poder prevalece? Ela entrou e não fez aquela visita corrida não, hein? Ficou tranquilo e falou, irmãos, vou cantar um hino para o irmão que Jesus mandou cantar. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Cante, cante.
no teu sofrer, teu olhar. Deus velará por ti. Diga para o teu irmão do lado: Deus está velando por ti. Diletos irmãos, senhores e senhoras, ela cantou, orou e disse: irmão, Deus eita, irmãzinha abençoada, está me dizendo que antes que o ano termine, Ele vai salvar a sua família. E vai começar pela tua mãe. Faltava um dia para o ano terminar. Era vaso de Deus, mas não é esses cacos de vaso que tem por aí não. Esses vasos que olham para o irmão: o irmão é casado? Sou. Ah, porque Deus me revelou que o irmão é casado. Isso aí não é vaso não, isso é um caco. Vai dar conta no dia do juízo, hein? Com essas mensagens que Deus não mandou falar e tu está falando, hein? Diretos irmãos. E ela foi embora. Final de ano chegou. Fui para a igreja. Me lembro que antes de sair, meus pais estavam reunidos. Aquele monte de macumbeiros, eu fazia oferenda dentro do cemitério. Minha mãe teria que abrir uma catatumba, pegar um defunto, tirar todos as vísceras do defunto, botar no alguidar. Ela ia deitar na catatumba, tomar um banho de sangue de animal, com sangue do cadáver, e dar o sangue da cabeça dela e do corpo para Satanás, e fazer o pacto. Eu disse para ela que ela só ia fazer esse pacto se o meu Jesus deixasse. Ela olhou para minha cara e falou: teu Jesus só liberta cachaceiro, é ruim dele me libertar. Eu falei: muito bem. No culto, o fogo caindo na igreja, final de ano, Deus usou um menino de 8 anos de idade em profecia e falou: meu servo, nunca perdi uma batalha, e vou entrar naquele cemitério agora e vou libertar aquela mulher das garras de Satanás. E quando tu chegar em casa, ai de saberás que eu falei contigo. Quando eu olhei para o relógio com lágrimas nos olhos, faltava 5 minutos para meia-noite. Deus falou usando a irmãzinha que antes que o ano terminasse, 5 para meia-noite, Deus falou para mim na igreja usando o menino, na mesma dimensão, o Senhor estava libertando minha mãe dentro do cemitério das garras de Satanás. Aquele monte de macumbeiro reunido, Paulo de Tarso, o ex-esconde Sabugó do sítio Pica-Pau Amarelo, era um dos Tarsos que estava no dia fazendo o ritual, e hoje é missionário também. Jesus pegou ele com o anzol da eternidade e puxou. Lá em Salvador, a terra dos orixás, terra perigosa. Chegou uma época lá que teve uma cruzada espírita. Todos os pais de santo, todo o estado do Brasil se reuniram em Salvador para poder fazer um ritual para fechar as igrejas pentecostais. Foram 300 animais mortos, não sei quantas toneladas de champanhe importada para pombagira, para os demônios. Mas no dia do ritual, baixou um demônio chamado Rancatoco. Sabe por quê? Esse demônio é perigoso, ele destrói família, destrói casa, destrói igreja. Ele baixou e disse: não adianta trabalhar contra esse povo. E o pai de santo chefe perguntou: por quê? Porque quanto mais a gente trabalha, mais o homem lá de cima faz a igreja crescer na terra. Não sai ninguém, porque o anjo está aqui, hein?
Irmão, naquele dia, minha mãe estava dentro da cova. Macumbeiro vê visão? Entenda isso. Toda vestida com aquela roupa do inferno. Daqui a pouco vem um homem de branco entrando, envolto numa nuvem, sem botar os pés no chão. E ele para na frente dela. E ela disse: quem tu és? Nós sabemos que ninguém viu a Deus senão o Filho. Mas Jesus, teofanicamente, ele se manifesta como quer para restaurar a alma de quem ele quer. E ela viu esta visão. E ele disse: tu falou que eu não venho salvar macumbeiros? Pois tu é minha escolhida, mulher. E quando ele falou vem, ele libertou ela. Ele, da Baixaca Manassés, vem, que tu és minha. Irmãos amados, minha mãe deu um pulo de dentro da catatumba do cemitério. O pai de santo falou: tá falando com quem? Com ele. Ele está me chamando e eu tenho que ir. Já estava liberta. Escute só, já estava liberta. E eu tenho que ir. Meia-noite, a praça cheia de macumbeiro tomando vinho, comemorando a entrada de ano. De repente, aquele montão de macumbeiro correndo atrás da minha mãe. Volta, volta, ela não volta mais não. Eu vou embora. Saíram por dentro do cemitério para fora, foram para a praça. Os ímpios olharam para a esquina, aquele montão de macumbeiro. Os ímpios, a porta do inferno abriu. Vamos embora que lá vem os macumbeiros. Foi um desespero dentro do centro de Salvador. Aquela coisa terrível. Minha mãe chegou em casa, abriu as portas. As portas do guarda-roupa, 4 guarda-roupas cheios de roupa de santo. Ela não sabia falar Jesus. Sabe como é que ela falava? Em nome do Deus do meu filho. E começou a queimar. Foi queimando, queimando, queimando. E nisso eu estou na igreja, o pastor falou: olha, vai ter uma mini vigília. Quem quiser ficar, fica. Eu falei: estou nessa, não tem para onde ir mesmo. Vou agarrar Jesus até amanhã. Acabou a vigília. Fui embora para casa. 200 metros, eu olhei de longe assim, estou vendo aquela fumaça subindo. Eu falei: meu Deus. Eu li na Bíblia que Deus é amor e é fogo consumidor. O Senhor falou que hoje ia fazer obra na minha casa, então matou todo mundo. Vou chegar lá, vou encontrar só os ossos. Mas amém, Deus matou, matou, está matado. Fui meio desconfiado andando assim. Minha mãe me odiava, meu pai me odiava. Quando eu botei o pé no portão, minha mãe olhou e disse: meu filho. Eu falei: opa, Jesus está aí. Para me chamar de filho, Jesus está aí. Meu filho, pega o cabo de vassoura. Eu falei: o cabo de vassoura é filho, irmão. Pega o cabo da enxada. Pega, abre a cortina, quebra essas imagens todinha do terreiro e me leva para uma igreja. Meus irmãos, eu nunca tive tanta força para bater como aquele dia. O Senhor me deu uma força. Tinha uma pombagira atrás da porta com a mão nas cadeiras. Eu falei: sem vergonha, tu vai ser a primeira a entrar no... E fui quebrando. Aí meu pai chegou: o que tá vendo aí? Quando meu pai falava alguma coisa, minha mãe tremia que nem vara verde. Mas nesse dia quem tremeu foi ele. Quando ele disse: o que tá vendo aí, minha mãe? Amém! Fica quieto e não se meta nisso. Decidi, vou ser Bíblia com meu filho e acabou. Ó, minha mãe correu, foi para um quarto orar, dobrou o joelho dela lá, foi falar com Jesus do jeito dela. Meu pai foi atrás para ver onde ela foi. Daqui a pouco ele volta em cima de mim querendo me matar. Tu que é culpado disso. De quê? Tua mãe está lá dentro do quarto lá com ataque epilético, falando um montão de língua enrolada que ninguém entende. Ô, Camaruí que terrábia! Cheguei lá, minha mãe já estava batizadinha com fogo, cheio do poder de Deus. Eu falei: meu Deus, é muita bênção para um dia só.
O pau começou a quebrar. Limpamos tudo. Ó, Deus a libertar o teu parente do mundanismo. Toda a tua casa será salva. Agora diga: Deus jogou um anzol e está puxando um por um. Tua família está no anzol de Deus, caiu agora, e Deus vai trazer. Fecha teus olhos e comece a glorificar. Um minuto de glória.